A história do terceiro período. O grande adversário esforçou por obter pelo artifício aquilo que não alcançara pela opressão. Diversos foram os oportunistas que estavam deixando suas práticas pagãs e alistando-se sob a bandeira de Cristo. Porém, apenas num plano prático, pois seus corações permaneciam entregues aos ídolos. Cessou a perseguição e em seu lugar foi posta a perigosa sedução da prosperidade temporal e honra humana. Isso se deu com a conversão do imperador Constantino à fé cristã, muito embora isto demonstrasse suas estratégias políticas, muito mais do que uma conversão genuína. O cristianismo e o paganismo. Inúmeras foram as contribuições de Constantino à Igreja cristã. Isso é uma realidade. No entanto, a pergunta deve ser: até que ponto isso foi político ou genuína conversão? Pois o imperador passa agora não a realidade da conversão, mas de uma espécie de ecumenismo envolvendo o cristianismo e os ritos pagãos. Há muitos que alegam que Constantino sentia-se profundamente grato ao Deus dos cristãos pela vitória que alcançou sobre a Ponte Milvio, que cruzava o rio Tibre, na histórica guerra contra Magêncio. Por isso, procurava construir inúmeras igrejas e proclamando leis favoráveis ao cristianismo, na intenção de buscar o favor do Deus que lhe havia conduzido àquela vitória. Não restam dúvidas que Constantino era um político hábil. No início, ele se limitou a garantir liberdade de culto e devolver as propriedades aos cristãos. Mas pouco a pouco foi envolvendo a igreja com o Estado e assim pôde ter sua voz superior às dos próprios líderes religiosos. Para alguns, o fato da conversão de Constantino foi algo mais terrível do que as inúmeras perseguições perpetradas pelos demais imperadores, pois os fiéis haviam perdido a nítida visão dos inimigos e assim tornaram-se presa fácil. No entanto, as vozes destes poucos críticos foram abafadas pelas notas de júbilo que saudavam o imperador, dizendo: Bem-vindos os que vêm em nome do Senhor. A maioria dos cristãos finalmente consentiu em baixar a norma, formando uma união entre o cristianismo e o paganismo, posto que os adoradores de ídolos professassem estar convertidos e unidos à Igreja. O Estado era governado por um imperador com poderes absolutos e achava natural que a Igreja fosse governada da mesma forma. A Igreja perdeu seu brilho e passou a funcionar como uma espécie de repartição pública. Os dirigentes da Igreja eram obrigados a submeter às decisões do imperador Constantino, mesmo sendo essas decisões contrárias ao credo cristão. Nesse tempo, a Igreja começou a sentir
o impacto da aliança que havia firmado, e sua voz profética foi enfraquecida pela contaminação com o mundo. O incenso apareceu nas igrejas. Os ministros começaram a usar vestimentas ricamente ornamentadas e se tornou comum as procissões e gestos de respeito, pois esses eram ritos largamente praticados pelos idólatras, que agora diziam estar em Cristo. Apegava-se ainda à idolatria, mudando apenas os objetos de culto pelas imagens de Jesus e mesmo de Maria e dos santos, que começaram a aparecer nos templos cristãos como objeto de reverência, adoração e culto. Nesse tempo, muitos ossos de cristãos martirizados durante as grandes perseguições imperiais foram desenterrados e colocados nas igrejas como objeto de veneração. Levavam idólatras a receber parte da fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Constantino continuou a frequentar os cultos pagãos e proteger seus direitos. Na dedicação de Constantinopla, em 330 d.C., foi usado um cerimonial que era um misto entre o paganismo e o cristianismo. Assim, percebemos claramente como a genuína Igreja de Cristo se tornou uma igreja universal do Estado, perdendo sua simplicidade, misturando-se com o paganismo. O monasticismo. A mudança não foi fácil. Houve cristãos que reagiram de muitas maneiras diferentes. Alguns se mostraram tão gratos pela nova situação que se lhes tornou difícil adotar uma atitude crítica para com o governo e com a sociedade. Outros fugiram para o deserto ou para locais isolados e dedicaram-se à vida monástica. Foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Cristo. Houve muitos que se esforçaram para que a igreja preferisse a fogueira aos palácios ou a perseguição ao conforto. Porém, esses foram taxados como reacionários e rejeitadores das bênçãos divinas, motivo que os levaram à vida monástica, preferindo a solidão e a pobreza. Foi nesse contexto que surgiu o monasticismo, praticado inicialmente pelos que eram contrários à união da Igreja com Roma. Os que rumaram para os desertos se refugiavam em cavernas, grotas e sepulcros, dedicando-se à oração e leitura dos escritos sagrados. Curiosidades históricas. O dia de descanso. No ano 321 d.C., o imperador Constantino proibiu que todos os negociantes, juízes, artífices e habitantes da cidade trabalhassem no domingo, promulgando a lei que instituía o domingo como dia de descanso.
Os livros da Bíblia Sagrada. No ano 367, foram confirmados no Concílio de Hippo os 66 livros da Bíblia Sagrada, que constam nas versões protestantes. Por volta do ano 200 depois de Cristo, todos esses livros já tinham sido oficializados. Porém, foi no início de Hippo que houve uma espécie de confirmação final desses escritos.